Olá, nós estamos aqui hoje para bater um papo, falar sobre comércio, falar sobre campanhas, enfim, falar sobre empresários, sobre lojas. Recebo o presidente da Associação Comercial de Avaré, Cássio Jamil Ferreira, Associação Comercial Industrial de Avaré. E agropecuária. E agropecuária também, né, Cássio? E também o presidente do conselho, que é o Jorge Web Maluf, que no último dia 7 de abril aconteceu a posse lá na Associação Comercial. Nós vamos falar sobre esse assunto também, sobre a posse, sobre a escolha também do presidente do conselho, enfim. Gente, prazer enorme estar recebendo vocês aqui e para tirar algumas dúvidas também dos clientes, dos parceiros da Associação Comercial. Cássio, em primeiro lugar, dá mais uma vez os parabéns. Eu acho que você recebeu tantos parabéns aí. Com quantos anos você está dentro daquela associação comercial? Bastante tempo, viu? Agradeço mais uma vez aí os cumprimentos, a oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande. A gente está sempre à disposição, porque a nossa forma de fazer as coisas ela é transparente, sabe? Não tem pergunta combinada, não tem assunto proibido. Não tem pauta. Não tem pauta. O que quiser, nós estamos aqui preparado para responder. Pode ser boa a pergunta, pode não ser boa, que a gente, como a gente faz tudo com transparência, a gente não teme nada. Então, estamos à disposição para qualquer assunto aí. Tá certo, esse é o Cássio Jamil Ferreira e o Jorge Web Maluf, presidente do conselho. E aí, Maluf? Mais conhecido como Maluf, né? Maluf. Se falar de Jorge, acho que nem dentro da minha casa lá conhece. A gente agradece, né? Faço as minhas palavras, as palavras do Cássio, né? O espaço da Interativa. Você, Paulinho, sempre apoia, né? As causas da Associação Comercial. E é muito importante nós falarmos da Associação Comercial, né? Porque ela fomenta o emprego, fomenta o empresário, né? Então é muito importante que cada vez mais empresários se unam, os funcionários do comércio entendam, né? A importância da Associação Comercial, que é um ganho para todos. E quem não faz parte ainda, né? Quem não é um associado lá da Associação Comercial, que preste um pouco atenção para saber os detalhes do que a Associação Comercial Industrial e Agropecuária também fazem pelo nosso comércio. Isso é muito importante e é isso que nós vamos comentar hoje. Aliás, começar falando de você, Cássio. Quantos biênios já se passaram? Esta posse agora é o 9º biênio seguido, tá? Uhum. Eu já tinha sido anteriormente, em 99, eu já tinha sido presidente uma vez. Depois, desde 2009, né, ao término deste biênio que se inicia agora, vão ser 9 biênios completos, 18 anos, com mais 2 anteriores, 20 anos na presidência. 20 anos. Ao término dessa gestão atual. Quer dizer, já conhece de tudo um pouco, mas se você é daquele pensamento, time que está ganhando não se mexe? Não é bem assim, sabe? O pessoal, se eu tô lá ainda, é porque as pessoas pedem para que a gente fique. Eu coloco sempre, e dessa vez e cada vez mais, de forma incisiva, eu pedi, eu solicitei, eu coloquei à disposição, pedi para os meus diretores, se alguém se interessava. Cheguei a falar até com o Maluf também, falo com os companheiros do Rotary e outras instituições que a gente pertence, eu falo, ofereço. A única preocupação que a gente não quer entregar para qualquer um, né? Por isso que nós temos uma diretoria que está há vários anos com a gente lá, são pessoas de confiança, pessoas que trabalham, pessoas que nos apoiam. A gente disponibiliza, sabe? Eu reconheço que já está na hora de sair. Eu tentei mais, essa vez de forma bastante enfática em reuniões, eu tentei, em todas as reuniões que antecederam o período de eleição, a gente procurou conversar, eu pedia, eu solicitava, mas eles, por questão de sei lá, eles sabem continuidade, eles querem a verdade também é que eles vivenciam o dia a dia daquilo lá. Aquilo lá é um problema, você sabe que é problema assim, tem
mais de 800 donos, porque a gente não é dono lá. Mexer com as coisas dos outros, a responsabilidade é muito maior. E os problemas são grandes, bastante funcionário, associado, a gente tem os planos de saúde, que quando dá um problema no plano de saúde, como ele fez através da CIA, estoura em cima da gente lá. Então, é problemático, é trabalhoso. Então, até por eles conhecerem como é trabalhoso, eles acham que pela experiência, pela vivência, eles acham que é mais fácil, eles entendem que acho que é mais fácil para mim tá levando lá, né? Mas está à disposição, sempre coloco à disposição, publicamos edital de convocação para as eleições na mídia, no jornal, tudo de acordo com o estatuto da entidade. E sem contar que você tem uma vida particular também, né? Você tem as suas coisas também, né, cara? Exatamente. Que não é fácil. Tem uma casa, tem a patroa lá em casa. Cobra muito ou não? Ela? Sempre. Mas quem não cobra, né? Mas qual patroa que não cobra? Ô Maluf, conta pra nós aí como que é ser o presidente do conselho, há quanto tempo você tá ali também nessa batalha? Acredito que nós estamos entrando no terceiro biênio, né? Terceira Sim. gestão. E é de apoio à diretoria executiva, né? A gente percebe lá que a associação comercial, ela tem uma saúde financeira, uma robustez financeira muito sólida, né? Mas isso aí é tudo fruto de 9 gestões, de 9 biênios, né? Que vocês acabaram de comentar. E a Associação Comercial de Avaré, é bom a gente sempre ressaltar o seguinte, ela é referência na região, é referência no interior do estado de São Paulo. Então, quando nós falamos pouco tempo atrás do empresário que não é associado, ele está abrindo mão de uma oportunidade muito grande de se fortalecer. Sim. E não tem quem não precise de uma associação comercial fortalecida. O pequeno empresário, o médio empresário, o grande empresário, o agricultor, né? Todo mundo que é envolvido com o comércio necessita de uma associação comercial fortalecida. E nós temos esse privilégio na cidade de Avaré. E isso, desde que o Cássio assumiu, essa diretoria assumiu, isso vem acontecendo, vem se realizando. E é algo que todo mundo ganha. Ganha o empresário, ganha o funcionário do comércio e, principalmente, o maior foco é o consumidor. Então, se todo mundo entender que a gente precisa fortalecer cada vez mais a associação comercial, o comércio de Avaré vai se fortalecer cada vez mais. Hoje, por exemplo, se você anda em Avaré, hoje você está desempregado se você quiser. A oferta de emprego do comércio de Avaré é absurda. Eu tenho amigos empresários, o Cássio é empresário, todo mundo está precisando de funcionário. Então o comércio em Avaré ele é pungente, né? Então ele tem essa necessidade pontual de funcionários. E se tiver um exemplo, 100 funcionários que precisam de mão de emprego, o comércio tem a condição de absorver. Talvez não em uma área específica, né, de especificidade de um cargo muito qualificado, né, que precise de um estudo, mas no comércio em geral ninguém fica desempregado. Hoje em Avaré você não trabalha se você não quiser. Deixa eu fazer um comentário assim, mas você acha que dessa maneira assim, tem muitas pessoas que falam assim, a pessoa quer um emprego ou quer o trabalho? Esse é um problema, né? Uma coisa é emprego e outra coisa é trabalho. As pessoas, na realidade, a gente aprende isso um pouco velho demais, sabe? Às vezes, lá atrás, eu, por exemplo, trabalhei em banco, trabalhei na Caixa, trabalhei em um monte de coisa aí, né? A gente quer emprego que dê segurança, quer emprego que da melhor remuneração que você conseguiu, que paga mais, vamos falar no português, claro, né? Sim. Só que isso a gente aprende com o tempo que não é importante. O segredo, porque desde a hora que você levanta praticamente até escurecer, você está no seu ambiente de trabalho. Então, o importante é a pessoa fazer o que gosta, sabe? Quando você faz com prazer, você gosta de fazer, é diferente. Tá? Agora, se ficar num emprego que não te agrada, que você trabalha tenso, então esse é um problema. E é essa uma das funções que a CIA, em parceria com o Sebrae, Ciesp, enfim, procura dar treinamento, procura fazer esclarecimento, tudo, para que as pessoas realmente se sintam bem, façam por gostar, e não por necessidade, às vezes também é inevitável, né? Mas o importante é que a pessoa faça o que gosta. Tá certo, é bom para que a pessoa que está em casa, que está acompanhando, e esse é o tipo de um conselho, isso é uma coisa que tem que estar na cabeça de cada um,
trabalhar com o que gosta, mas todo mundo também tem aquele momento, que nem até o Malu falou, às vezes você pode trabalhar num lugar, né, que não é a sua área, mas pega uma certa experiência também. Vamos falar agora das campanhas, falar dessa mudança que aconteceu na associação comercial. Hoje, do ano passado para cá, a associação comercial trabalhou muito na questão informatizado, digital, e foi uma experiência boa. Como que foi? O Cássio ou o Maluf pode responder. Realmente, a gente procurou inovar. Aliás, quem quiser ficar no mercado hoje precisa estar se reciclando, acompanhando a tecnologia moderna, né? E a gente entendeu que seria o caso também da gente fazer. Por quê? Porque de primeiro as campanhas, não é falando mal, é que de primeiro não tinha opção. As campanhas, o associado participava, ele recebia uma quantidade X de cupons, né? Recebia, da pandemia para cá, depois eu explico isso, da pandemia para cá, ele recebe sem custo, a quantidade que ele quer. Ele pede, dependendo do porte do estabelecimento, dá 2.000 cupons, você dava 2.000. Daí acabava, ele pedia mais, certo? Isso aí era franqueado para ele. O que acontece? Muitas pessoas, ou talvez funcionário, às vezes não usava adequadamente, ou tipo assim, preenchia bastante cupom, em grande quantidade, aproveitava para preencher o cupom, para fornecer para amigo, para parente, ou para, né? Então distribuía e não atingia o objetivo, porque a pessoa não precisava comprar para conseguir o cupom. Infelizmente acontecia. Então você chegava lá, tinha um monte de cupom, às vezes tinha empresa que premiava um monte de gente. Por quê? Porque preenchia mais cupom. E preencher o cupom dá um certo trabalho, né? Tem muitos comerciantes que reclamavam, mas tem que preencher todos aqueles dados. Não é que tem que preencher. Os dados são obrigatórios. O regulamento, a lei, a fiscalização, nós temos uma fiscalização intensa sobre isso daí, né? Então, as pessoas, para preencher cupom, dava trabalho e não refletia a realidade do comércio. Com a informatização, os cupons vão para quem realmente faz as compras. A cada R$100 em compra, para quem tiver cadastrado, para quem baixar o aplicativo e se cadastrar, a cada R$100 em compra em estabelecimento participante da campanha, já é gerado automaticamente um cupom, já é gerado automaticamente lá na CIA. Online, já vai cair no cupom na urna lá, tá? Então... Online. Você consegue acompanhar diariamente, se quiser. Diariamente, entendeu? Então, online. Então, você tem uma noção. Realmente é justa a campanha. As pessoas que compram mais, consomem mais, têm mais oportunidade, porque, evidentemente, vai ter mais cupons. Então, a ideia era essa, era fazer um negócio dinâmico, um negócio que fosse o mais... nos passasse o maior número de dados possível. Hoje, dessa forma, nós temos uma radiografia completa do comércio de Avaré, sabe? Nós sabemos quanto vendeu, porque de primeiro, o que se fazia? Era comum as pessoas perguntarem para a gente, como é que foi o comércio do Dia das Mães? O que a gente fazia? Inclusive não éramos nós. A Associação Comercial de São Paulo, as vendas eram medidas antigamente pelo número de consultas do SPC. Então você via, se tinha bastante consulta, foi bom o comércio. Era medido isso. Hoje isso não reflete mais, porque muita gente, quem vende com cartão não faz consulta no SPC. Então não tinha alguma fonte de informação que fornecesse certinho quanto vendeu, o valor do ticket médio, o total que vendeu. E hoje tudo isso está no nosso sistema. Nós sabemos o quanto vende, isso nas lojas participantes, né? O quanto vendeu, o ticket médio, quem compra mais, mulher ou homem, a faixa etária. Nós temos todos esses dados. Nós temos uma radiografia completa do comércio de Avaré e dá para a gente trabalhar muito em cima disso, sabe? Inclusive, empresas que pretendem vir para Avaré têm esses dados na mão. Geralmente uma franquia, uma rede, quando quer vir para a cidade, eles fazem pesquisa, encomendam para fazer pesquisa, saber todos esses dados. E hoje nós temos tudo isso daí, entendeu? Então realmente essa informatização foi, e a CIA foi pioneira nisso, falo com orgulho. Isso foi trabalhado dentro da CIA, evidentemente que com uma empresa de tecnologia que nos assessorou, mas as regras, a forma como foi feita, foi
trabalhado dentro da CIA, através de diretoria, através da equipe nossa lá, dos parceiros, foi trabalhado lá dentro. Então foi a primeira associação a fazer esse tipo de campanha. Ô Maluf, você como presidente do conselho, essa mudança, essa parte da digitalização, trabalhar com mais transparência facilita para vocês também, né? Facilita. E a questão também, né, Paulinho, é assim, a questão dos aplicativos hoje, eles já fazem parte da nossa vida. Não tem como. Tudo, Hoje você né? vai pedir um carro, é através de aplicativo. Você vai pedir uma comida, é através de aplicativo. Você vai fazer uma consulta médica, é através do aplicativo. Então, a questão do aplicativo da associação comercial é mais um aplicativo que vai ser inserido no nosso cotidiano. Isso aí é sem trauma nenhum, é sem risco algum. Então é só a questão do engajamento e a questão do comércio, né, e dos clientes principalmente, atentarem para isso, que todo mundo vai ganhar. E a questão dessa inovação da associação comercial, a gente nunca pode esquecer o seguinte, Paulinho, nós estamos partindo para se tornar uma instituição centenária. A associação comercial hoje ela tem 90, esse ano aqui faz 93. 93 anos. Se você vê... Esse ano ela faz 92. 92. De 33, né? Final de 1933. Se você for analisar as instituições centenárias, elas têm uma característica em comum. Primeiro é a tradição, que é sempre mantida. E a segunda é a inovação. Uma instituição centenária, ela não tem tradição, ela tem que ter a tradição e a inovação. É exatamente o perfil da associação comercial. Quando ela traz uma campanha desse porte, né, é uma coisa muito importante, gratuita, ela é 100% gratuita. Então, como que você pega uma instituição centenária, né, você vai imaginar assim, é algo obsoleto. Mas Sim. Não, ela traz o que é de mais atualizado no mercado, ela traz o que é de mais moderno no mercado, com as tecnologias mais seguras que existem, né, para oferecer gratuitamente para o empresário, para o funcionário e para o consumidor uma experiência de compra fantástica. Uma experiência de compra, você pode comprar, ganhar muito e sem pagar por isso, né? Ninguém está pagando por isso. Quem banca é a associação comercial. Mas todos os outros da cadeia não tem custo algum. Então é só aderir, é só se enganjar para que todo mundo ganhe, né? Então a questão dos aplicativos é uma a mais que vai estar aí no nosso cotidiano sem preocupação alguma. A gente está falando da questão aí de transparência, porque o pessoal hoje em dia, né, eu acho que o maior inimigo da questão da digitalização é o golpe. E com vocês, é sempre bom até estar recebendo hoje vocês aqui para estar explicando, e até para quem quer fazer parte, quer ser um associado da associação comercial. Por isso que essa explicação é boa, porque muito golpe, né? Muito golpe mesmo. As pessoas estão traumatizadas com golpe, é uma das dificuldades que nós temos, exatamente porque como as pessoas estão com medo de golpe, então existem alguns procedimentos que às vezes é necessário a associação entrar em contato com a pessoa, porque um dos problemas que a gente tem na campanha é isso. A pessoa ouve dizer, ela baixa o aplicativo, tá? Só que ela não é orientada adequadamente e aí ela não cadastra. Não adianta baixar o aplicativo. Ela, baixando o aplicativo já automaticamente vai gerar o cupom, mas não vai sair no nome dela porque ela não está cadastrada. Então, como eu disse na conversa anterior que nós tivemos mais de 10 mil cupons que não foram gerados, ficaram lá sem ser gerado porque não tinha os dados da pessoa. Então o importante é a pessoa se cadastrar para ela estar participando da campanha. Então esses dados são muito importantes, tá? Então a dificuldade que a gente tem hoje é essa. E o que acontece com esses golpes que tem? A gente procura, o que a gente quer é que as pessoas participem, que ninguém deixe de ganhar. Então a gente tenta entrar em contato por telefone, por redes sociais, faz de tudo, até brinde a gente chega a dar, porque se a pessoa tiver alguma dificuldade para se cadastrar, é só ir lá na CIA gratuitamente, o pessoal lá está treinado, é orientado para ensinar as pessoas a como se cadastrar, tá? Geralmente as lojas
também o pessoal das lojas que participam também foram orientados. Mas você sabe que no comércio hoje, como em qualquer lugar, existe uma rotatividade muito grande de mão de obra. Então, quando a gente fez a campanha há um ano atrás, os funcionários foram orientados. Mas quanta rotatividade não houve nesse período? Quantas pessoas não saíram, entraram outras? E talvez nem todos estejam treinados adequadamente. Um dos investimentos maiores que nós tivemos na campanha passada foi isso. Nós tivemos que contratar uma equipe para visitar todos os associados nossos, orientar sobre a campanha, orientar os procedimentos que a pessoa tem que fazer. Mas mesmo assim, não é todo mundo que faz adequadamente. E o contato da gente com eles, o pessoal às vezes atende o telefone, vê que é da associação, já desliga, porque pensa que é golpe. Recebe um WhatsApp, não quer entrar porque pensa que é golpe. Então a gente conta muito com o apoio da mídia, de vocês, da mídia como um todo, para orientar as pessoas. Qualquer dúvida que tenha, vai lá na associação comercial, a gente divulga o telefone da associação comercial, qualquer dúvida que tenha, recebeu uma mensagem, liga na associação comercial ou vai lá para ver que não tem nada a ver com golpe. Essa é a dificuldade. Os golpes hoje são um entrave para tudo quanto é segmento, tem um entrave enorme de medo que as pessoas têm dos golpes. Aí, o Vitor já está colocando aqui o telefone também, da associação comercial, né? Pode conversar pelo WhatsApp, enfim, né? Mas que vocês possam participar, que você, como empresário, você, ou lojista, enfim, possam estar participando das campanhas que a associação comercial faz, porque é o dilema. Tem que ser transparente, porque hoje, né, eu acho que desde o comércio, desde ali da pessoa que está atrás do balcão, até chegar na associação comercial, né, que faz essa questão. Bom, campanhas, vamos falar, eu achei tão interessante, eu pude acompanhar no final do ano aí, no início do ano também, um fechamento da campanha que vocês fizeram e de premiação. Poxa, comércio, o vendedor, que é aquela pessoa que está ali atrás. Então, e é um incentivo, porque vocês acabam incentivando, né, para que as pessoas possam estar participando, tem um prêmio, é isso ou aquilo. Queria que você falasse um pouquinho, faz um resumo do que foi essa última campanha em 2024 e para a gente já falar de 2025, do que vem por aí. Mas eu achei muito interessante, eu pude acompanhar, quem pôde acompanhar aí como foi essas campanhas, é maravilhosa, viu? Vocês estão de parabéns. Obrigado. Só lembrando, né, Cássio, é muito importante que o cadastro desse usuário é uma vez só. Ele não vai ter esse vínculo. Não precisa toda vez. Uma vez cadastrou, já vai servir para todas as campanhas. Quem cadastrou no passado já vai estar automaticamente. Já tem o nome lá. Já tem o nome lá. Ela comprou nas lojas participantes, já vai sair o cupom para ela lá. Então, é uma vez só. Uma vez só. Ela cadastrou uma vez, quem não cadastrou ainda, baixou o aplicativo, cadastrou, ela já vai estar participando esse ano, ano que vem, já é automático ela estar participando. Não é toda vez ter que fazer, não tem que fazer nada. Apenas na loja que ela compra, ela fala, eu tenho aplicativo, estou participando, já automaticamente já é gerado o cupom. Independente da loja A ou B. Desde que esteja participando da campanha. Exatamente. Desde que e para participar da campanha tem que ser associado. Então, mas se a loja A e a loja B são cadastrados também pela associação comercial, uma vez só. Uma única vez. Uma única vez. Eu sair daqui, eu chegar numa outra, na loja B lá, eu não vou precisar cadastrar de novo. Não o cadastro é individual, é da pessoa. Qualquer loja que ela fizer a compra, qualquer estabelecimento que ela fizer a compra, ela já está participando automaticamente. É uma vez só, um trabalho só. Baixou o aplicativo, cadastrou, ela já está automaticamente participando da campanha. Porque às vezes ela está abrindo mão disso, né, Cássio? Às vezes a pessoa está gastando no comércio e ela está abrindo a mão do aplicativo e está deixando de gerar dinheiro lá na conta dela, lá do aplicativo. Exato. E de repente, teve pessoas. Por isso que eu quero entrar nesse assunto do fechamento do ano passado, porque a Associação Comercial de Avaré, ela virou uma associação comercial modelo. Não é isso, Cássio? Não é reconhecida. Em termos de campanha, e a associação comercial não é só campanha também, né? A campanha é um dos carros-chefe nossos, né? Mas tem um monte de outra coisa, né? Incentiva o comércio. A gente tem a maior preocupação possível na própria campanha para a gente incentivar
as pessoas a ter um melhor atendimento, a gente tem um concurso do melhor vendedor da cidade. Os 5 melhores são premiados e prêmios bons. Eu achei fantástico no final da campanha. Então as pessoas têm interesse, o atendente vai ter interesse em atender melhor para a pessoa que está ali. Ela vai numa loja, vai na outra, ela vai escolher quem atendeu melhor. Então esse é um incentivo para as pessoas, para melhorar o atendimento. A gente sabe que tem deficiência do atendimento, talvez em todo lugar, por essa rotatividade que existe de mão de obra, tem deficiência no atendimento. Não vou falar que é perfeito, não, mas a gente procura da melhor incentivar, dar curso, se precisar fazer curso de venda, o que for. Nós temos parceiro Sebrae, Ciesp, o Sebrae é um baita num parceiro querendo fazer curso, estamos juntos, nós temos o posto do Sebrae aqui em Avaré, que é parceiro, que nós somos parceiro com eles. Então, treina o pessoal, quem contrata, se quiser colocar a pessoa para fazer treinamento, e tudo isso, na maioria das vezes, é custo zero para o empresário, você entendeu? É só disponibilizar um tempinho para o funcionário ir lá. E isso a gente faz e dá incentivo. Então a pessoa, ela atende bem, e o atendente, ao atender, ele procura, ele tem o direito de pedir para o consumidor, para o cliente, votar nele, entendeu? O cliente gostou do meu atendimento, então dá um clique aí, vota no meu nome, isso aí vai acumulando o ano inteiro lá, entendeu? Em todas as datas vai acumulando lá. Chegou no final, quem fez mais pontos, recebe. Tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocado. E eu vou dizer uma coisa, hein? Eu até comentei que eu fui nesse fechamento da campanha lá e pude ver aí a felicidade dos vendedores, aqueles 5 vendedores, tá? Estou falando dos 5 vendedores que receberam um prêmio. E a felicidade. Claro, reconhecimento, reconhecimento do trabalho. Sabe? Lógico que tem a sua premiação ali, né? Em valor X, não precisa dizer nenhum valor, nada, mas tem a sua premiação, e a gente vê a satisfação das pessoas ali, dos vendedores, e automaticamente também do patrão, né? Porque fala, poxa vida, eu tenho meus 5, esse aqui fez parte, que está entre os 5 melhores. Então é gostoso, né? Eu acho que tanto para o patrão como também é gratificante. Então eu queria que vocês falassem mais um pouquinho como que foi esse fechamento 2024 e agora para 2025, porque quem pôde acompanhar, gente, é algo assim gostoso de ver. Só queria fazer um comentário, a gente não pode deixar de passar batida a questão do Sebrae. Né? Então a grandeza de tudo isso, o Sebrae é um parceiro absurdo, né? E gratuito, muitas das vezes os atendimentos deles são gratuitos. Às vezes uma consultoria que você faça particular é em torno de 10, 15, 20 mil reais. E você sendo associado da associação, você pode solicitar o Sebrae. Você pode solicitar, o Sebrae vai na sua empresa. Se você tiver precisar de uma consultoria financeira, problema de caixa, se fizer a solicitação, o Sebrae agenda e vai na sua empresa sem custo nenhum para dar uma orientação, ver onde que está errado, o que está acontecendo, entendeu? Então tudo isso é disponibilizado. É uma parceria que existe entre o Sebrae, a CIA e a Prefeitura Municipal de Avaré. Tá? Esse posto do Sebrae é esse trio aí de parceria. Então toda a orientação possível que o empresário precisar, nós disponibilizamos através do Sebrae. Não pode abrir mão disso, é uma ferramenta poderosa, né? Então, o empresário não pode abrir, porque a gente não sabe tudo, e o mundo mudou, o mercado mudou, a exigência do consumidor hoje é outra do que era há 20 anos atrás, 30 anos atrás, e o Sebrae entende tudo isso, e ele orienta essa nova ordem de compra hoje. Então, é uma ferramenta que a associação comercial disponibiliza, que o empresário jamais deve abrir mão disso. Por que às vezes existe a rotatividade? Porque às vezes não tem o treinamento dentro da empresa, né? Às vezes não se está entendendo o que está acontecendo dentro da empresa. Então é muito importante essa oportunidade que você está dando para a gente, para a associação comercial, prestar atenção, principalmente os empresários, na questão do Sebrae. Mesmo que não faça, mas conheça o Sebrae. É uma ferramenta poderosa e, na maioria das vezes, 100% gratuita. Então a gente não pode abrir mão disso. Você vê as grandes empresas, as grandes corporações, são treinamentos diários, né? Então imagine nós, pequenos empresários, se a gente não precisa também dessa assessoria, desse treinamento, dessa consultoria. Então a gente não pode abrir mão disso aí. É uma oportunidade, né? E a associação comercial está à disposição para isso. Exatamente. Então, o pessoal pode fazer. De repente quer conhecer um pouquinho mais, né, da associação comercial, dá uma passadinha, fica ali na Maranhão com a Rio de Janeiro. Faça uma visita, tem uma equipe maravilhosa lá,
Tem a dona Judite. Patrimônio da Associação Comercial. A Judite, patrimônio, né? Já tem aquela plaquinha, já... nós vamos fazer, mas daqui 2 anos ela faz 50 anos de associação. Esse ano ela está fazendo 48 anos de associação comercial. Passaram tantos funcionários ali e a dona Judite está ali. Firme. Tá lá. E ela é fundamental na nossa estrutura lá. Só que esse homem aqui também deve ter já tem aquela plaquinha, já tem. Esse aqui já tem. De diretoria, desde que eu entrei na diretoria em 1987. São 37, 87, 13 com 25, 38 anos 38 anos de diretoria. É uma história, não? Entendeu? Estou lá, eu fui tesoureiro, fui vice-presidente, enfim, todos os cargos de diretoria eu ocupei, eu tive a oportunidade de ocupar, vamos dizer assim. Então a gente conhece bastante, a gente tem bagagem para estar... Tem história para contar e tem muito. E vai continuar ainda, né, Maluf? Bom, então, olha, nós estamos aqui com o Cássio Jamil Ferreira, presidente da CIA, juntamente com o presidente do Conselho, Jorge Web Maluf. Vamos falar agora de 2025. O que podemos esperar, as campanhas que tem aí nesse ano de 2025, ô Cássio? Bom, Paulinho, as campanhas que a gente vai fazer esse ano, as campanhas promocionais, vai ser nos mesmos moldes do ano passado, tá? Premiação instantânea, né? Premiação tudo online, considerando que a premiação vai ser nos mesmos valores. Tem alguns problemas que às vezes as pessoas talvez não entendam, né? A pessoa fala, mas o ano passado fez sorteio de 100 mil reais. Esse ano vai ser 100 mil reais. Você não imagina a dificuldade que é para você mudar de 100 para 101 mil reais. As taxas que você tem que pagar, por exemplo, nós temos que pagar, além de 20% de imposto em toda a premiação que a gente dá, tem que pagar 20% antecipado de imposto. E temos que pagar a taxa de fiscalização. Se a campanha é até 100 mil reais, hoje é 4 mil e poucos reais de taxa de fiscalização. Se a campanha vai para 101 mil reais, essa taxa já sobe, eu não sei certo, uns 10, 14 mil reais de taxa. Então você paga imposto, paga taxa, tudo. Então a gente tem que fazer as coisas com responsabilidade, tá? Não está fácil para ninguém, eu sei que está difícil para todo mundo, então a gente vai fazer. Então a campanha é nos mesmos moldes do ano passado, lembrando que esse tipo de campanha de vale compras é ultra benéfico para o comércio como um todo. Porque de primeiro, as campanhas, o que era? Como em outros lugares aí, sorteia um carro, sorteia uma moto, tudo, mas compra um carro, uma pessoa ganha, depois dá mais 2, 3 prêmios, uma pessoa ganha, a maior parte do dinheiro vai embora, porque o carro vai tudo... Na campanha nossa, o dinheiro é distribuído para o próprio associado. Toda a compra e todo associado tem a oportunidade, como a gente falou no início do programa aqui, todo associado tem a oportunidade de estar recebendo esses vales, está ganhando em cima. Então o dinheiro sai da associação, é um retorno que a gente dá para o associado. Ele é circulado dentro do comércio de Avaré. E esse é um fator importante, tá? E nós passamos a fazer isso até 2019, as campanhas eram pagas, a pessoa tinha que pagar, então poucos participavam, ou só os maiores podiam participar. Hoje não, hoje é democrático, hoje todo mundo que for associado pode participar a custo zero, ela pode estar distribuindo o cupom, ela pode estar recebendo os vales compras que a gente sorteia. Então, o dinheiro gira dentro do próprio comércio. Esse é o pulo do gato da campanha, tá? Ele é pulverizado para todo comerciante, o dinheiro retorna para o comerciante, não vai para uma empresa, para uma concessionária, nada contra a empresa, concessionária. Mas se você puder democratizar, dar oportunidade para todo mundo, todos ganham com isso. Então, eu acho que o pulo do gato dessa campanha foi isso. E a partir de 2020 para frente, com a pandemia, nós começamos a fazer a campanha gratuita. Nós nos reestruturamos, procuramos parceiros, nos reestruturamos de alguma forma que pudesse bancar isso daí, esse tipo de campanha, e passamos a ser a custo zero. O associado, então quando ele paga a mensalidade dele lá, ele vai ter um monte de retorno.
tá? É importante lembrar isso aí. Ele vai ter um monte de retorno, não só através das campanhas, existem outras coisas que a gente proporciona lá. Por exemplo, tem muita gente que talvez não saiba. Vou falar assim, nós temos planos de saúde lá, temos plano de saúde, só para você ter uma ideia. De repente a pessoa quer fazer um plano de saúde da Unimed, por exemplo. Ele vai fazer na Unimed, se ele for pagar, por exemplo, um exemplo hipotético, né? É no mínimo isso, né? Se ele for pagar R$1.000 pelo plano de saúde, e hoje uma família é muito mais do que isso, fazendo através da associação comercial o mesmo plano, ele tem 30% de desconto. Então, num plano de R$1.000, ele já ganha 300 por mês. E ele não usa nem um terço disso para pagar a mensalidade. Ele tem direito ao plano de saúde. Assim como no pessoal dos produtores rurais, nós temos um dos melhores planos de saúde do país, que é o SPA. É um plano também que só associado nosso pode participar. Dos mesmos modos, tá? O SPA é um plano fantástico, porque ele atende no estado inteiro, nos melhores hospitais de São Paulo, tudo. É um plano que também a pessoa fazendo esse plano, e isso em Avaré é exclusividade da CIA. Esse plano, o SPA em Avaré, é exclusividade da CIA. A pessoa que quiser entrar nesse plano aí, tem que fazer através da CIA, que também nos proporciona a oportunidade de estar beneficiando o associado nosso. Então, realmente, a CIA não é só campanha. A CIA é um monte de vantagens, sabe? E o principal de tudo, que eu sempre costumo dizer, é o que talvez não apareça, tá? É que nem você fazer infraestrutura numa prefeitura, o que você enterra não aparece. Mas o que a gente defende, os interesses do comércio lá, dos empresários, é coisa gigantesca. Contra o pessoal que vem de fora, contra esses feirão da vida, essas enganação de Feira do Brás, o caramba, em Avaré não entra. Avaré não entra. Por quê? É um trabalho da CIA de muitos e muitos anos, existe legislação para isso, que não permite. Você pode ver, tem feirão da madrugada, não sei aonde, lá, vai fazer em Arandu, vai fazer em Itaí, vai fazer em Iaras, a gente sempre vê propaganda aí. Aqui em Avaré não. A gente defende com unhas e dentes o empresariado de Avaré. Mas é isso mesmo. O Maluf, por exemplo, essa questão de fazer girar o dinheiro dentro da nossa cidade. Tá? Nós comentamos no início, não tem esse negócio. Aqui não tem pauta, não tem perguntinha preparada, não tem nada disso, viu, Maluf? Então, é fazer com que a população se conscientize e faça o dinheiro girar aqui. São tantas campanhas, são tantos benefícios que acontecem, e quem não é ainda um associado, faça parte, vai fazer uma visita na associação, não é isso, Maluf? E a questão assim, né, das campanhas, antigamente as campanhas eram caríssimas, era muito restrito. Então, como nós comentamos aqui, o mercado mudou. O que era de 5 anos atrás já não vale para hoje, o que era de 10 anos, muito menos. Então, a associação ela tem essa preocupação, ela tem essa inovação diária. Então, como você vai fazer uma campanha hoje com o custo que era antigamente? Praticamente ia ficar na mão de meia dúzia. Hoje democratizou. Então, o empresário tem que entender que democratizou. Você sendo associado da associação comercial, você tem a campanha gratuita. E principalmente a questão do comércio, vai abrir mais oportunidade para o consumidor, para ele comprar em vários lugares de preferência dele. E vai ganhar com isso. Então, a gente precisa de engajamento, tanto do empresário, quanto do funcionário do comércio, quanto dos consumidores. E uma questão importante aí também que o Cássio comentou, dos planos de saúde. Você pega uma empresa do porte de uma Unimed, da própria SPA, ela não vai fazer um convênio com qualquer associação comercial, com qualquer parceiro dela. Então, você precisa ter um lastro financeiro muito grande, muito, muito robusto. E é o que a associação comercial oferece. Então, o que a gente comenta sempre, a gente pede sempre? Engajamento. Se cada vez mais empresários se engajarem, cada vez mais empresários se associarem à CIA, mais o funcionário do comércio entender a importância de uma associação comercial robusta, e o próprio consumidor. Se todo mundo se unir, o benefício é para todo mundo vai ganhar, né? E o mais interessante, sem pôr um centavo de investimento. É só trabalho, é só foco, é só dedicação, só engajamento, né?
e vai crescendo todo mundo junto. E é um resultado positivo, todo mundo ganha, né? É, com certeza. É isso que o Maluf falou, né? É importante a representatividade. Uma coisa é você representar 10 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas. Outra coisa é a gente representa o comércio, a indústria e a agropecuária como um todo. Mas quem é diretamente beneficiado são os associados, tá? E os associados, quanto maior número de associados tiver, mais representativa, mais força tem, inclusive recursos para talvez fazer premiação maior e outras coisas mais aí que a gente tem. Então, quanto mais forte for, mais representativo for, é mais ouvido no meio político, em qualquer lugar, é mais respeitado uma associação que nem a nossa. Proporcionalmente, a nossa associação é uma das maiores proporcionalmente de toda essa região do estado de São Paulo. Por quê? Pelo número de associados com relação ao número de habitantes da cidade. Proporcionalmente, a Associação de Avaré, existe uma federação das associações comerciais que se chama FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Essa federação é muito grande, pega o estado inteiro, então ela divide por regiões, tá? E aqui a Avaré pertence a uma região administrativa que chama RA10. São 20 e poucas associações, 21, 22 associações, tem cidade como Itapeva e outras mais aí, Itapetininga, outras cidades aí, que fazem parte disso. Proporcionalmente, a nossa cidade é o que tem maior número de associados. Repito, proporcional, tá? Então, é uma associação atuante, é uma associação representativa. E quanto mais se associarem, mais representados eles vão estar lá. Nós damos orientação jurídica, se a pessoa tiver algum problema jurídico, precisar agendar com o jurídico nosso, a gente atende. Orientação contábil, se precisar de uma orientação contábil também, tiver com algum problema, nós atendemos também. Tudo isso sem custo nenhum para o empresário. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem disso, principalmente aqueles empresários que não são associados ainda. Tem um monte de gente que não é associado. Então a gente faz uma campanha ostensiva no sentido de convencê-los, só que em época de crise eles cortam tudo quanto é despesa. Então é difícil hoje você trazer novos associados. Então, através dessas campanhas, através dessa oportunidade do apoio que a mídia nos dá, em especial a Interativa, entendeu? Que a gente consegue levar essa mensagem, conscientizar. Tenho certeza que algumas coisas que nós falamos aqui, muitos empresários talvez não soubessem disso. Exato. Saúde, os interesses e outras coisas mais que a gente oferece lá. A gente tem convênios para a pessoa ter desconto sendo associado. A gente tem negociação, já tivemos anteriormente, a gente tinha bancos que dão desconto especial e estamos preparando outros, dão um desconto especial para o associado da CIA, principalmente as cooperativas, Sicob, Sicredi, a gente está fomentando, trabalhando contratos para eles terem uma taxa de juros melhor, terem facilidades. Houve época, quando tinha a Caixa do Estado, a Caixa Federal, que eles atendiam lá na CIA. O empresário não quer ir em banco enfrentar a fila, tinha um dia da semana agendado, ele tinha que agendar, o gerente da Caixa ia lá na CIA para atender. E isso temporariamente foi por alguns motivos, foi suspenso, mas a ideia é essa, a gente atende lá, assim como o advogado nosso atende o associado, tudo que for possível fazer para beneficiar o empresário, a gente faz, pode ter certeza. Isso se chama parceria, né? Parceria. E quando existem parcerias, a tendência é melhorar, é aumentar, e hoje a cidade de Avaré, a associação, né, de Associação Comercial de Avaré, ela acaba se tornando modelo. Vamos falar, nós estamos no mês de abril, mês de maio é o mês das mães, e é aquele momento forte do comércio. Eu queria que você falasse tanto o Maluf como também o Cássio. O Dia das Mães é o mais representativo, né, Cássio? Geralmente a segunda data de comércio. Do comércio ano, né? é o Dia das Mães. Natal e o Dia das Mães. Dia das Mães. Depois vem Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças, aí tem uma sequência que eu não lembro. Os associados entram em contato com você ou com o Maluf, ou dão algumas ideias também? Como que é? Nós estamos abertos. Vocês? Nós estamos abertos para conversar com qualquer associado, quem tiver ideia, quem tiver sugestão, quem tiver crítica. Não temos medo de crítica, não, porque a crítica às vezes é construtiva. Aprendizado, Cássio?
quando há maldade é uma coisa, mas quando a pessoa fala, Carlos, por que não faz assim? Se a gente entender, a gente leva para a diretoria, se a gente entender que pode acrescentar alguma coisa, a gente está aberto para dialogar. A CIA está lá, é só ligar lá, se quiser conversar comigo, é só ligar lá na CIA que a gente agenda para ir lá, ou se quiser telefonar para mim, não tem problema, estamos sempre à disposição, porque a CIA é dos associados, não é da gente, não é nada. Então a gente está lá de voluntário, porque a gente gosta do que faz. E o Dia das Mães? Como que vai ficar aí? O Dia das Mães vai ser o início da campanha, né? Vai começar, já está tudo mais ou menos pronto. Já está tudo mais ou menos pronto para o Dia das Mães, né? Vai começar a distribuir cupons, tudo. Eu acredito que até a semana que vem a gente já vai estar. Tem alguns entraves que não aparece, né? Que nem, por exemplo, a nossa autorização, você não imagina o custo e a burocracia que é para conseguir autorização para fazer a campanha legalmente. Tem um monte de campanha por aí que não tem autorização. Se vier uma fiscalização, acaba prejudicando. A nossa, ainda ontem à noite, hoje de manhã, a Judite me ligou e falou, Cássio, chegou a nossa autorização. Nós estamos batalhando com isso desde de fevereiro para conseguir. É uma tramitação de papelada. Você não imagina o que é isso daí. 100% legalizado. 100% legalizado. É uma conquista. É uma conquista. Sabe? Com certeza. E outra coisa, se você descumprir qualquer item da regulamentação, da legislação, você fica suspenso de fazer campanha. Quando eu retornei a presidente da associação em 2009, a associação estava proibida de fazer campanha, porque gestões anteriores, não a última que teve, que foi do Irani, foi excelente, ele procurou fazer tudo que foi possível, a gente não tinha condições de fazer campanha, tivemos que acertar um monte de coisa para poder começar a fazer campanha. E você tem que andar na linha, regulamento, contrato, todos os recolhimentos que tem que ser feito, tudo é feito dentro da lei, com rigor, rigorosamente dentro da lei. Por isso que nós nunca mais tivemos problema nenhum. E tem coisas absurdas também que a gente tem que falar, né? Tem coisas absurdas. Por exemplo, quando a pessoa é contemplada com vale-compra, por exemplo, onde que ela ganhou um vale-compra de R$1.000, tá? Sim. A gente usa tem mais de 80 cidades que passam pelo comércio de Avaré e tem lá, né, que sai o cupom. De repente, uma pessoa dessa não vem buscar o prêmio, não fica sabendo porque não é de Avaré ou qualquer coisa parecida. Se a pessoa não vier buscar o prêmio, ao término da campanha tem um prazo. Terminou a campanha, esse dinheiro que não foi pago em prêmio não fica para a associação. Esse dinheiro é recolhido para o governo, né? Recolhido para os cofres. Aí, e sabe de uma coisa? Além de dar, por exemplo, de pagar R$1.000 de recolhendo e devolvendo para o governo, ainda a gente tem que pagar mais R$200 de imposto. Mesmo o dinheiro que você entrega para o governo, ainda você paga dinheiro, você paga imposto sobre isso, 20%. Realmente é um negócio pesado. Aí o nego não sabe, né? Porque o cara pensa, pô, R$100.000 de prêmio, uma campanha de R$100.000 custa quase R$300.000 para a gente. Sorte que a gente tem apoio de alguns parceiros, ajudam a gente na campanha, né? Então, a sorte que a gente tem esses apoios aí. Senão não conseguiria fazer, não. Eu queria saber uma curiosidade de vocês dois agora. É lógico que a presidência, a diretoria da Associação Comercial é feito por vários nomes, até depois se vocês quiserem citar alguns nomes, fiquem à vontade, mas eu vi até pelo número de pessoas no dia da posse. Mas o que significa ser presidente da Associação Comercial? E o que significa ser presidente do conselho da associação para cada um de vocês, para que as pessoas saibam, que estejam em casa, porque cada um tem a sua vida particular, mas abraçar essa ideia é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande, a responsabilidade é muito grande, é o que eu costumo dizer, né? Você mexer com o seu dinheiro é uma coisa, mexer com o dinheiro dos outros, com coisas dos outros, é uma responsabilidade muito grande, o ônus é muito grande, o trabalho é enorme, mas quando a gente faz com carinho, faz porque igual, eu gosto muito da associação comercial, uma parte considerável da minha vida, eu estou lá dentro, então aquilo lá eu trato aquilo lá melhor do que os meus negócios, então a satisfação dos resultados obtidos, essa é a grande recompensa, tá? Se você tem dinheiro,
O que o dinheiro traz para você? Uma satisfação, não é assim, não compra uma Exato. coisa, uma satisfação. Lá a gente não tem dinheiro nenhum, a gente tem a satisfação dos resultados obtidos, do reconhecimento que a gente tem. Isso não tem dinheiro que pague, sabe? Então, esse é o prazer que a gente tem. E todos os diretores são da mesma maneira, vão lá de forma voluntária, participam das reuniões mensais que nós temos e se dedicam. Isso é muito importante, sabe? É a satisfação da gente estar fazendo o que gosta. E aí, Maluf? É isso, a palavra-chave é voluntário, né, Paulinho? A palavra-chave é voluntário. Então, todos nós lá somos voluntários. Eu vou falar um pouquinho da parte técnica de fazer parte do conselho, é você analisar as contas quando você faz parte do conselho, você analisa as contas para ver se está tudo ok. Então é fácil fazer parte do conselho da Associação Comercial de Avaré, porque é tudo impecavelmente bem administrado, é muito robusto, é muito transparente, que nem foi uma questão que você levantou, e é muito importante a gente entender isso. Então, essa parte é muito fácil para a gente. Mas a questão é do voluntário. Tem um estudo que diz, Paulinho, que assim, quando você se sente útil, você é mais feliz. Né? E o voluntariado traz isso. Então, quando você faz as coisas voluntariamente, você está lá porque você quer. Você vai naquela reunião porque você quer, né? Mas você tem um compromisso. Então, você se sente útil. Então, é muito prazeroso para a gente, quando a gente está fazendo uma reunião do conselho, a gente analisar os números da associação comercial e você vê a robustez que é, né? Você vê a evolução que se fosse uma empresa, né? Uma empresa dessa como está crescendo. E o benefício que isso traz para a população. Indiretamente, é muito sério uma associação comercial, principalmente uma associação comercial do jeito que é de Avaré, né? Os benefícios que ela oferece, né? As chances que ela oferece. Quando você democratiza a riqueza, você distribui a riqueza, você gera dignidade para as pessoas, né? Você tem emprego à vontade em Avaré, você tem tudo que você precisar do bom e do melhor de um treinamento através do Sebrae. Você se profissionaliza, você consegue melhorar de vida. Então tudo isso é muito gratificante de ver. O outro lado é o que a gente pede. Quanta gente está abrindo mão disso? Quanta gente não está aproveitando isso? Você vê tudo que está acontecendo, você vê a estrutura, você vê o anexo da associação comercial, o que foi feito novo, é algo de primeiro mundo. Então, se você quiser levar lá, fazer um treinamento da sua empresa, está lá, tem auditório, tem tudo. Ficou lindo o auditório. Ficou lindo. Maravilhoso. Então, às vezes, construído nesse período nosso aí, né? Foi construído com acessibilidade, tudo legalizado, auditório para 130 e poucas pessoas. Tem até o espaço do café ali, né? Quando você entra no auditório. Ficou um negócio muito bonito mesmo. É de primeiro mundo, viu? É primeiro mundo. E você vê isso, você vê a satisfação que é você fazer parte disso. Eu estou num período pequenininho, mas eu já me sinto parte disso, né? Então é muito prazeroso, é muito gratificante isso. E quando você vê algo assim tão legal, tão bonito acontecendo, você quer que mais pessoas conheçam. Você não quer guardar para você. É igual um filho, né? Você quer mostrar o filho para todo mundo. Não é isso, cara. Você quer divulgar isso. Então, quando mesmo. Vocês abrem essa oportunidade para a gente quer falar dessas coisas boas. Porque hoje a gente estava comentando, né, que às vezes notícia ruim que impacta mais, exato, né? Exato. Então a gente está no momento ali da associação comercial só de coisas boas, né? Então o que a gente fala? Convida principalmente o empresário, que a associação comercial é voltada para o empresário, conheça a associação comercial, participe, se dê essa oportunidade de ver o que está acontecendo, né? E com certeza o resultado vai ser benéfico, vai ser muito bom participar disso tudo. E nós estamos vivendo esse momento hoje, é o ano de 2025, é o Maluf como presidente do conselho, é o Cássio Jamil como presidente, mas é algo que sempre vai ter o seu futuro. Amanhã ou depois é o seu filho, que pode ter um comércio, pode ser um empresário e que vai poder utilizar, né, dessas maravilhas que vocês abriram as portas agora, porque é uma mudança. Uma corrida de bastão, né, Valdir? A gente está carregando o bastão agora, vai passar para alguém. Isso, porque daqui 20, 15, 30 anos, o Cássio pode falar assim, poxa vida, eu lembro quando eu entreguei esse auditório. Ou no seu caso, poxa, eu fiz
tal campanha foi desse jeito. Então, é sensacional. Gente, se você ainda não conhece, faça o contato. Não é só o Cássio, não é só o Maluf. Não. Lá você tem uma equipe sensacional. Tem a dona Judite também que está por lá, mas é uma equipe. E são pessoas, como vocês estavam falando, de treinamento, porque é uma pessoa, se você chega, são muito educadas, elas vão tirar qualquer tipo de dúvida. Então não perca, não deixe de fazer parte dessa história que é a Associação Comercial. Eu quero agradecer demais, que é um papo, acho que muito gostoso, né? E eu queria que cada um de vocês, se faltou algo da minha parte para perguntar, que vocês fiquem à vontade agora para dar, né, esse momento final do nosso podcast. Pela hierarquia, eu vou deixar o Cássio finalizar. Mas a gente agradece, né, Paulinho? Acho que em nome do Cássio também, da diretoria da Associação Comercial, da oportunidade que vocês sempre... A imprensa é muito importante nesse processo, né? Se você faz e não tem divulgação, acaba sendo algo sem importância. Exato. Né? Então, acho que nesse momento aqui é de gratidão, né? Pela Interativa, pelo seu trabalho, pelo tudo que vocês fazem. É isso aqui, ó. É o microfone, para vocês, sempre. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer sempre, né? Tão importante quanto saber fazer é saber, como saber fazer é fazer saber. Entendeu? Então, não adianta se fazer se você não mostrar, se a pessoa não souber o que você está fazendo. E quem que propicia isso? É a imprensa, a mídia, que são parceiro nosso. A Interativa aqui é uma grande parceira nossa, assim como outras emissoras aí e outros órgãos de imprensa. Então, se a gente não conseguir fazer as pessoas saberem o que é feito, não tem sentido de ser. Então, a gente só obtém esses resultados exatamente por isso, por uma oportunidade igual essa que a Interativa está dando, da pessoa do Paulinho, do Lucas, da Iraci, da dona Marlene, enfim, a gente é grato a todos vocês, a toda a equipe da Interativa por essa oportunidade. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito, muita gente vai descobrir, vai se atentar para o que nós colocamos aqui e talvez se interesse a participar da Associação Comercial. E olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Cássio? No início dessa nossa conversa, nós falamos muito de transparência. E você citou algo no início também, que não existe nenhum tipo de pauta. O assunto foi surgindo. Tá fluindo, né? E nós, por exemplo, eu como aqui entrevistando Maluf, Cássio, eu me coloquei no seu lugar, algumas dúvidas. Então eu queria tirar essa dúvida para qualquer tipo das pessoas que ainda não são, que não fazem parte, não são associados. E comprovar também que é um trabalho maravilhoso, que aquela equipe, eu digo na equipe comandada pelo Cássio, fazem para os comerciantes, para o comércio em si da cidade de Avaré. Maluf, e aí? Consideração final é essa, é gratidão, né, pelo espaço, e a gente só ama aquilo que a gente conhece. E então, essa oportunidade seria um convite para quem não conhece a Associação Comercial, que conheça, né? Tanto, voltamos a falar, né? Tanto o empresário que não conhece, o próprio funcionário do comércio, o consumidor, que se envolva com as causas da Associação Comercial. Elas são causas, assim, democráticas, elas são feitas para todo mundo ganha com isso. E a gente só fica mais forte quando tem mais engajamento, tem mais adesão. Então, eu acho que a minha consideração final aqui, Paulinho, é um convite, né? Venham conhecer a Associação Comercial de Avaré, se deem essa oportunidade, que vale muito a pena. Então, inclusive o logo da associação são 3 braços lá, né? Unidos. Sim. Né? Então, significa a indústria, o comércio e a agricultura, né? Que o Márcio Pernambuco que fez o logo lá Foi ele, foi na gestão dele, inclusive foi na gestão do Márcio Pernambuco que ela passou a ser agropecuária também. E é lindo aquele logo, né? Industrial. Sim, maravilhoso. Aquele logo é bonito, ele é muito significativo, né? Então ele une todos os setores do comércio, da sociedade. Então quem não está ainda na associação, falta lá.
tá fazendo falta lá pra gente. E também se a pessoa, é lógico, ir lá na associação, talvez ela não vá conhecer tanto quanto ela pode conhecer através das redes sociais, tá? Perfeito. No Instagram, no Facebook, enfim, a gente tem uma rede social bastante ativa no site, entendeu? Então, as pessoas quiserem se informar um pouco mais, é só através das redes sociais, e os associados também, todos os associados tem um grupo de WhatsApp só dos associados, o WhatsApp, todas as comunicações a gente faz através de todas as redes sociais, inclusive o WhatsApp chega para o associado para estar recebendo as informações de interesse deles. Sempre atualizado. Sempre atualizado. Sempre atualizado. Cássio Jamil Ferreira, presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. E o nosso presidente do Conselho, Jorge Web Maluf, que representam mais de 800 associados, né? E representando também uma equipe. Parabéns, deixe um grande abraço para toda aquela equipe que vocês têm ali na Associação Comercial. Gente, prazer enorme. E eu tenho certeza, testemunha mesmo, porque eu pude acompanhar algumas reuniões, a posse, a entrega de prêmios. Se você não é, vá, faça uma visita que eu tenho certeza. Nosso muito obrigado mais uma vez, Cássio, Maluf. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Muito mesmo, tá? Em nome de toda a diretoria e de todos os associados da CIA, por essa oportunidade que vocês nos proporcionou. Tenho certeza que isso vai render muitos frutos para a grandeza da Associação Comercial. Agradecer o Luquinha também, porque colocou a pessoa certa, colocou aqui, ó, para poder apresentar e entrevistar vocês dois, que é um assunto... O Luquinha é fera, hein? Esse é. Pode ter certeza disso. Dá certo, então. Mais uma vez. Obrigado, Cássio. Obrigado, nosso querido Maluf. Mais um bate-papo. E tenho certeza, guarde bem aí na sua memória. Associação Comercial Industrial Agropecuária de Avaré. Parabéns. Valeu, gente. Um abraço.